Olá! Olá, meus amiguinhos! Boa tarde a todos! Salve o povo da minha terra, salve Canoas, salve Esteio, salve a todos! Nesse mundaréu aí que está atravessando o nosso país, um pouco atrasado hoje, mas estamos aí. Contos com Bastião. Hoje é ele, o nosso convidado especial para lá, muito para lá de bom. Mas as boas-vindas, meu povo. Salve então o povo da minha casa, salve o povo daqui, dali, de lá. Todo mundo, vamos lá, batendo a sua palminha, os daqui e os de lá. Lá, lê, sou o negro Bastião, vim aqui te conhecer. Lá, lê, sou o negro Bastião, vim aqui te conhecer. Oxalá, Oxum, deu vida ao negro Bastião, nasceu esse menino para todos encantar. Lá, lê, sou o negro Bastião, vim aqui te conhecer. Minha vida é o saber, minha história é milenar, trazendo minha cultura da magia ao Congá. Lá, lê, sou o negro Bastião, vim aqui te conhecer. Lá, lê, sou o negro Bastião, vim aqui te conhecer. Dizem que quem canta seus males espanta, e nós estamos sempre contando histórias, e hoje aqui, para contar histórias, dividir comigo aqui esse nosso espaço, essa curiosidade, vocês estão vendo aqui, não é? Tem muitas coisas aqui, isso são obras de arte, obras que a natureza nos dá e abençoou a mão desse filho de Xangô. A orixalidade gritante na cabeça, nas mãos, para orientar sempre uma pessoa. Renato Oliveira Soares, vocês já ouviram falar dele? Então, seja bem-vindo, mestre Renato dos tambores, mestre Renato Capoeira, mestre Renato Beabá. Boa tarde, mestre. Boa tarde para quem é de boa tarde, agô para quem é do agô. Olha que maravilha! Renato Oliveira Soares, o senhor é muito tímido? Sou bastante. E como é que o senhor consegue fazer tudo isso que aqui está? Um pouco tecnicamente que a gente aprende a partir dos anos, né? O outro pouco é o dom, né? Olha. E outro, e eu acho que é o maior mesmo, né? É aquele que vem do orixá da gente, né? A fé, o respeito e o que ele dá pra gente de mais forte, que é interno da gente mesmo, né? Olha só a timidez dele, vocês viram? Renato, se apresente para nós. As pessoas me conhecem como Renato Beabá. Eu sou um fazedor de tambores. Quando estou muito triste, eu faço tambor. Quando eu estou feliz, eu faço tambor. Quando eu estou de qualquer jeito, eu faço tambor. A minha vida é fazer tambores. Eu sou um fazedor de tambores. Olha só, natural de onde? Eu sou de Porto Alegre. Aprendi a fazer tambor. Veio do meu pai também, que ele era marceneiro, né? E ele veio do que hoje no Rio Grande do Sul está praticamente extinto. As tribos carnavalescas, que estavam todas ligadas à religiosidade também, né? Tanto que uma das coisas que as pessoas pouco sabem, que o primeiro grupo de mulheres percussionistas do Brasil foi uma tribo indígena aqui do Rio Grande do Sul, as Iracemas, né? Que era um grupo somente de mulheres, né? Que tocavam, faziam carnaval, eram percussionistas e saíam no carnaval. Olha, o senhor pode repetir o nome da tribo? As Iracemas. Não, a do seu pai. O meu pai, ele veio dos Guaianazes. 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 Então quero ouvir um pouco disso. O senhor pode nos contar essa história?
quem era seu pai, como entrou esse dom que tu herdou, Renato? O meu pai, o nome dele é Milton Soares, né? E na verdade quem era o cacique da tribo era o irmão dele, né? Que era Afonso Soares, né? E ficava onde? Onde é que era? Nos últimos anos ela ficava na Cavalhada. Na Cavalhada? Foi uma das últimas a ser extinta. Só temos duas hoje, né? Só duas tribos que existem no Rio Grande do Sul. Que é os Guaianazes e os Comanches. E eram tribos carnavalescas ou como é que era mesmo? Eram tribos carnavalescas. Dizem que esse nome surgiu até porque, na verdade, existia um projeto do governo federal que era para incentivar os trabalhos com os grupos indígenas, né? Então os grupos carnavalescos começaram a colocar o nome de tribos no nome dos grupos que iriam se apresentar no carnaval, né? Mas com esse intuito de poderem ter condições de estrutura para poderem sair para a avenida e também levar seu axé, porque era uma forma também de manter, porque nas tribos carnavalescas o que se fazia? Se fazia sopões, faziam várias atividades que juntavam toda a comunidade e compartilhavam desse momento, independente da sua religião, mas a maioria eram batuqueiros. E isso começou quando o seu Milton começou, tu era bem menino? Quantos anos você tinha que você lembra bastante disso? Olha, na verdade eu acho que eu já me criei nesse meio, né? Mas era uma época de ditadura, as coisas eram tudo mais difíceis. Então as coisas eram muito sutis, mesmo a informação e a tradição era muito sutil, né? A gente aprendia as coisas já meio no instinto e na prática e na vivência toda ali, né? Então, muitas das pessoas daquela minha idade aprenderam nisso. O que me fez manter na tradição, eu acho que foi muito mais eu acreditar mesmo, porque meus irmãos, minha família toda aos poucos foram se afastando da tradição também, né? Hoje, como a maioria dos jovens negros, né, que se fala enquanto movimento negro, busca ser ocidental capitalista. Então, o que você já sabe é bem natural mesmo, é o dom que se herda, que se nasce com a gente, né? E na convivência vai. Mesmo que a gente acaba se perdendo, acaba tomando outros rumos, que nem hoje estão tomando, que nem o nosso país aí está atravessando agora, mestre Renato. É muito triste tudo isso mesmo, essa desigualdade, essa desinformação. E eu ainda percebo, mestre, bastante que tanto não só os jovens, mas eu acho que todos hoje em dia estão muito vazios, né? As pessoas estão precisando muito preencher a sua vida com motivação, com alegria, com buscar, com o seu saber, né? Eu penso assim, e o tambor? Como o senhor começou? Como começou esse seu gostar, o seu fazer? Porque eu estou vendo aqui algumas estátuas, algumas coisas assim muito bonitas, todas feitas com madeira. Como é feito? Primeira coisa, assim, como é que o senhor começou? Que o senhor descobriu que o senhor sabia pegar numa faca, num facão, numa lima, numa lixa, enfim. Para mim, fazer tambor sempre foi uma forma de educar, a forma que a minha família me usava para me educar e educar meus irmãos, né? Eu não me lembro qual foi o meu primeiro tambor, mas o que eu me lembro que o tambor que ainda não me sai da memória é o que eu fiz de uma árvore de abacateiro. Eu tinha um abacateiro que era muito pequeno no fundo da nossa casa, né? E eu e meu irmão, que tinha 2 anos mais novo do que eu, vivíamos brigávamos até por cima do abacateiro. Daí um dia desse a minha avó nos pegou, né? E já dizia pra gente, né? Tá vendo esse abacateiro? É que nem gente. Se não arrumar agora enquanto é cedo, não tem jeito. Carece torto. E o tempo foi passando, né? Esse abacateiro foi crescendo também. E eu e meu irmão continuava brigando. Brigamos a vida toda, sabe? E quando chegou mais na adolescência, né? A gente subia para cima desse abacateiro, fez casinha nele. E as minhas irmãs faziam gemada, batiam uma clara de ovo. E a gente comia lá em cima, nas parreiras e tudo mais, e viam lá no pátio correr os lagartos, os bichos tudo correr pelo pátio, né? E esse abacateiro foi indo, foi uma parte que a gente lembra dessa história também, né? E com o passar do tempo, a gente continuava brigando, minha mãe nos botava de castigo embaixo do abacateiro e nos dizia, tá vendo esse abacateiro cheio de abacate? Se vocês não criarem juízo, ficar um em frente ao outro e aprenderem a se respeitar, vai cair um abacate lá de cima na cabeça de cada um e vai abrir. Talvez daí entre algum juízo na cabeça de vocês. Minha mãe nos tratava assim. O tempo foi passando e essa abacateira, com o tempo e o vento,
andou quebrando e caiu. Ele ficava perto de um barranco. E quando eu peguei uma parte desse tronco para fazer um tambor, né? Quando eu estava fazendo esse tambor, meu pai me dizia, sabe essas marcas que tem aí dos pregos, do arame farpado, que ficava de pendurar o varal das roupas e tudo mais? É que nem gente. A gente pode lixar, 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 e tem marcas que desaparecem. Outras, quanto menos espera, elas voltam a reaparecer de novo, estragando a madeira. Assim são aquelas pessoas que a gente passa e chuta elas na canela, né? E depois diz que é brincadeira. A pessoa pode até te desculpar, mas quando passar de novo perto dela, ela vai encolher o pé. Porque tem coisas que ficam que nem cicatrizes profundas na vida da gente, né? E foi assim que eu aprendi a fazer meus tambores, ouvindo essas histórias, né? Como também meu mestre Paulo Pisani, né? Ele me dizia que o aprendizado de um tambor é o tempo de uma árvore crescer, virar semente, crescer o bastante, né? Dar seus frutos e cair novamente, gerando novas árvores, né? Esse é o tempo de um aprendizado de fazer um tambor. Conhecer o tambor, conhecer a mata, pedir licença para o mato, pedir licença para as madeiras todas, né? E para poder dialogar sempre com essa natureza viva e a natureza que está dentro da gente também, né? Esse contato para a gente foi muito importante, né? A tradição, em especial, o que acontece hoje, né? A gente, para mantê-la viva, acaba perdendo muitas outras coisas também, que para o ocidentalismo é perder um pouco, porque a gente acaba não ganhando, não vivendo as coisas da forma que eles esperam que a gente ganhe, né? Então a tradição hoje, ela leva muitas pessoas também a esse desconhecimento, a essa solidão, né? Porque fazer um tambor é você viver também por grande parte sozinho, né? Porque as pessoas, elas não têm mais esse interesse mais hoje de aprender a fazer tambor. Eu comecei a fazer tambor dessa forma. Mestre Renato, eu aprendi que o primeiro meio de comunicação do mundo é o tambor. Foi o tambor dos troncos das árvores, dos animais abatidos, que depois eles eram abatidos e tudo era reciclado, tudo era usado para se fazer do seu dia a dia. Para o senhor, o tambor é um meio de comunicação? Na realidade, o tambor, para mim, ele é muito mais do que isso. Porque na mitologia africana, iorubá, o tambor, em especial esse tambor aqui, o inhã, de boca maior, outra menor, ou esse outro inhã, eles são os primeiros tambores que dão origem a todos os outros tambores, né? Foi um presente dos céus que o orixá Xangô ganhou, né? Como todos os outros orixás quiseram também tambores, porque eram prometidos a todos os orixás, mas Xangô era o guardião, então o que o Xangô fez? Ele pegou o machado dele, o Oxó, e cortou o tambor ao meio, e daí transformou no atabaque, no diambê, né? Mas esse tambor, em especial o inhã, na mitologia africana e aqui no Rio Grande do Sul, é o tambor que tem mais difícil de se manter, de cuidar e trabalhar com ele, porque todo o fundamento dele é totalmente diferente desse outro que é o Ilu, que é de duas bocas iguais, né? O tambor inhã, em especial, ele tem toda a questão de que só pode ser tocado pelo dono, depois que, na verdade, ele é sacralizado no quarto de santo, ele não pode mais sair de dentro da casa, você não pode levar ele para tocar em outro lugar, né? Diferente do Ilu. E o tambor inhã, também, quando o seu dono morre, na maioria das casas, ele também passa a passagem do tambor, né? Ele também é despachado. Não adianta você só trocar o couro, tem que despachá-lo junto. Então, o tambor, ele tem muitos segredos. E hoje, para mim ensinar a fazer tambor, minimamente a pessoa tem que saber 24 histórias, ou até 12 histórias, sobre a origem do tambor, Xangô e o tambor, né? Xangô é o rei do tambor, então. Ele que dividiu, que dando para cada orixá o tambor, que aí cada um tem. Questão do inhã, que o senhor está falando aqui, que o inhã foi o primeiro tambor, né? O mais sagrado. Ele pode ficar numa casa, então? O senhor disse que não pode, mas eu já ouvi que o inhã era herança de alguém. Isso. Como é que o senhor vê isso? Não, muitas casas hoje eu já vi muito disso, né? Mas isso muito depende de cada linhagem, né? De cada bacia,
como eu fui ensinado dessa forma. Outras casas fazem diferente, não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que é a forma que eu aprendi, né? Então, tem muitas casas também, até agora eu soube de uma das casas que estava também uma mesma briga dessa de o Babalorixá já fez sua passagem, né? E as pessoas querendo decidir para quem iria pegar esse tambor inhã, né? Graças a Deus já tinha sido decidido isso e o Babalorixá antes disso já tinha deixado para a pessoa, destinada a um dos seus filhos, né? Mas então, ou seja, isso depende muito de cada para casa. Eu estou falando da forma que eu aprendi, né? Como... É o seu saber que nós estamos falando, não é? Sim, é sobre o meu saber, mas eu estou dizendo, mas tem outras verdades, né? Sim, que são verdades sim. também, né? A minha não é uma única verdade. É a verdade que eu aprendi. Como hoje eu falo com muitos mestres de tambores, muitas pessoas que ainda têm o tambor só na memória, porque está praticamente extinto hoje da maioria das casas. Os jovens alabês hoje, nenhum mais conhece. Nem sabem realmente que o tambor ele foi feito em tronco, qual é a melhor madeira, não sabem mais isso. Atualmente, muitos tamboreiros, que eu fico tento até dar custo para eles, não sabem nem armar seu tambor. Eles vêm com seus tambores de latão, né? E pedem ainda para me botar corda, para preparar o tambor, para eles poderem tocar, né? Que para mim, isso, na minha forma de aprender, já é um absurdo, porque as pessoas, se elas são donos desse poder, né? Elas têm que saber cuidar dele. Porque o tambor, ele também é um tambor de encantamento, né? Assim como você pode fazer muitas coisas contrárias, você também pode fazer muitas coisas boas, que com o tambor você pode limpar uma casa, só com o tambor, tocando o tambor de Bará Oxalá. Você pode limpar uma casa muito bem, né? E isso você fala de muitos guardiões de tambores que falam isso, né? Dos antigos que falam isso, né? Porque, na verdade, o tambor é a comunicação direta com o orixá. Mesmo o Babalorixá, depois que deixou as coisas todas preparadas do quarto santo e para fazer o seu obó do mar, né? O tamboreiro, o alabê, o ogã, ele continua falando com o orixá. Então esse é o grande segredo. O tambor é aquela caixinha que pega toda a demanda da casa, limpa tudo e leva depois para se despachar. Então o tamboreiro realmente hoje ele tem que ser pronto, preparado, ensinado e sendo transmitido todas essas verdades, que hoje se perdeu muito nisso. Hoje conseguir levar a tradição para dentro de uma casa de religião é muito difícil. Na realidade, nós somos, eu acho, o único estado do Brasil que ainda mantém o tambor em latão. Vários outros estados, mesmo o tambor de crioula, passou pelo PBC e voltou para o tronco. O nosso estado é o único que não conseguiu ainda voltar para a sua origem na história da tradição e não consegue entender a importância de voltar para a sua origem, né? E manter vivo o tambor. Mestre, o senhor falou uma coisa muito importante que eu fiquei pensando agora aqui também. Eu vou lhe perguntar, né? O tambor tem que ter vida, tem que ter tido uma vida, né? Para poder chamar o sagrado, invocar, né? A questão, o latão, quando se entrou, quando se começou, e o porquê que ele está tão introduzido hoje, porque na verdade o latão enfraquece, né? Eu penso porque não tem vida o latão. As mãos que fez tem, mas não passa essa energia. No bater não tem. O couro que ali está, né? Hoje existe o couro sintético que muitos usam. Como é que o senhor vê isso? Bom, como eu estou dizendo, são verdades hoje minhas, né? Estou questionando hoje as formas que as pessoas hoje usam, mas, de novo, eu reafirmo. O tambor, você tem que saber até qual a melhor madeira. Muitas casas, mesmo lá em Cuba, dizem que eles também usam o tamborinhã. Cuba, Paraíba, em nosso estado aqui, Paraíba, também usa o tamborinhã e o ilu, né? Eles dizem que a melhor madeira para fazer seria de cedro, de cedrinho, são as madeiras que usam. Então, muitos hoje ainda continuam dizendo que existem umas madeiras específicas. Mas também é verdade que o tambor, ele ganha vida quando ele é sacralizado no quarto de santo, né? Então, tem essas duas entradas diferentes, formas de visões, né?
Eu ouvi muitas falas sobre como chegou o latão, né? Antes disso, Pai Noé, que é uma das pessoas que eu mais tenho nesse momento conversado, ele até disse que o tambor também chegou primeiro de barrica, porque chegava antigamente, não tinha as caixas, não tinham latões e tudo mais, e as coisas tudo chegavam em barricas. E vinham algumas barricas que eram de carbureto, outras barricas que vinham tudo ali dentro, e as pessoas viram a facilidade de fazer tambor dela, porque já estavam prontos. E daí o tambor veio se transformar em barricas. Com o passar do tempo, quando veio surgindo o latão, a facilidade, a plasticidade, as pessoas começaram a absorver o latão. E por último, agora, elas pegam o PVC. Mas a madeira em especial, ela tem vida, ela nunca morre. E ela faz uma conexão entre a parte animal, a parte vegetal, né? E toda a sacralização dela, do passar o banho, dar o banho de Mieró, prepará-la para entrar no quarto santo, que hoje as pessoas não fazem mais. Hoje as pessoas compram o tambor na flora e saem utilizando. Porque os tambores antigamente são, e ainda o radicalismo em algumas coisas só é dentro das casas de religiões. Por exemplo, os tambores, eles têm que ficar deitados. Você vai numa flora, na maioria das floras, os tambores todos estão de pé, né? Que na verdade já é uma grande ofensa até ao próprio orixá. Os tambores, se ele vai deitar junto com o tamboreiro, o alabê, né? Não tem o porquê, mas as pessoas conseguem afinar o tambor botando o pé em cima do tambor, que para mim também é um grande crime. Se aquele tambor também deitou junto com o tamboreiro, como é que outra pessoa vai botar o pé em cima, né? Mesmo que seja só uma representação que não tenha deitado, como pode ser, né? Então, mas eu acredito que hoje a gente tem esse momento de reflexão, e se realmente a gente quer fazer a preservação dessa tradição do tambor, ou deixar se extinguir, né? Porque eu acho que isso agora cabe a cada um. Vocês até agora talvez não soubessem desse conhecimento, agora sabem, e vocês são responsáveis pelo conhecimento que você tem, né? O que vocês vão querer com isso, ou qual é o caminho a partir daí, né, de dar continuidade ou não ao que a gente aprende o dia a dia, né? Mestre, o Inhã é parecido com o tambor de supapo. Qual é a diferença, do senhor, que existe entre porque a forma é a mesma, né? Só que o supapo, como é que o senhor, que é o grande tambor, que vem daquela região ali de Rio Grande, Pelotas? Na verdade, o supapo é um tambor que tem uma importância muito grande para nós negros do Rio Grande do Sul. Mas é só até aí. Porque, na realidade, o que é o sagrado é o tamborinhã. O supapo, da maioria dos antigos mestres e tamboreiros e babalorixás que eu conheci, eles dizem que nunca se tocou supapo nas casas de religiões, né? O supapo seria mais para contos, para danças, para uma farra, seria isso? Tem algumas versões dizem que o supapo foi também para espantar os capanhotos que atacavam as hortas e tudo mais, né? E os tambores grandes, se você for olhar bem na África, também não é uma coisa nossa do Rio Grande do Sul. Isso é africano. Os tambores, como a tradição, ou até mesmo a cultura brasileira, que a gente chama de brasileira, não tem nada de brasileiro. Ela tem uma transformação que ela sofre dentro do Brasil. O Pai Chamin do Bará e outros dizem o seguinte, que o tambor Inhã não tem nada a ver com o tambor batá nigeriano. O Inhã é outro tambor, né? É parecido, mas é outro. A diferença do tambor Inhã para o supapo é que o tambor Inhã, ele vai com os dois lados, né? E ele foi tocado há muito tempo no colo, os dois lados ao mesmo tempo. Outros mestres dizem que não, que sempre foi no meio das pernas. Para mim, as duas são verdades, né? As formas de se tocar e como eram praticados. Mas o tambor Inhã, ele tem essa diferença porque ele é o sagrado, ele representa o sagrado. E ele tem toda essa ligação forte com os orixás, em especial com o orixá Xangô, né? Que tem várias histórias mesmo os orixás Bede vencendo a morte com o seu tambor, né? E vários. Algumas casas ainda usam varetas, né? Os agdavis, né?
e são varetas mágicas que elas dão um outro som também ao tambor, né? Mas, como eu disse, hoje são raras as casas que ainda mantêm vivo o tambor inhã. O ilu, hoje, não sei porquê, se as pessoas acham mais fácil, ou é até porque o latão ou o PVC já vem com essas... É mais fácil também arrumar essas duas bordas iguais. É o tambor que hoje é o que é o mais usado, né? Mas o fundamento dele são diferentes do tambor inhã, né? Muito diferente. Mas olha que interessante. Para mim está sendo assim, ó, uma maravilha saber coisas a mais sobre o tambor, esse instrumento sagrado que todos usam e já se passaram. Vejam bem que já passou por aqui a história indígena, a sua origem é indígena, mestre. Então, seu pai, o Milton, é Milton, não é? Não, olha só, as tribos indígenas eram grupos carnavalescos negros. A palavra indígena da tribo foi usada para se buscar esse apoio de verbas junto ao governo, que na verdade nunca existiu, mas se tinha esse propósito. Ah, sim. Não tinha ficado bem claro para mim, você sabia disso? Desculpa, então, se eu não deixei claro. Pois então, mas depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, aqui no www.destaque.tv, Contos com Bastião. Voltamos daqui a pouco!
Olá, meus amiguinhos, estamos de volta. Hoje com ele, Renato Capoeira, Renato Beabá, Renato Oliveira Soares, mestre Renato dos tambores. Mestre, a palavra mestre, né, havíamos comentado alguma coisa. Para o senhor, quando uma pessoa pode ser chamada realmente de mestre? Para mim, as pessoas conseguem ser chamadas, ou conseguem esse nome, eu acho, né? Quando a comunidade no qual... O batiza, seria isso? O batiza, né? O sacraliza enquanto isso, né? Sim. Na realidade, eu acho que... eu nem era preparado quando ganhei esse título. Esse título até também ele veio pela capoeira, né? Também, né? Porque quando eu fui para São Paulo numa grande conferência de capoeiristas de todo o Brasil, né? Chegou o meu mestre lá e disse, não, a partir de hoje tu é mestre, e tu te virei com o pessoal, né? E foi assim que é muito feito em comunidade, né? Sem aquela toda a polpa que hoje se usa para tudo isso, né? Então eu fui, assim ganhei esse nome, e as rodas estavam ali, e a partir desse nome eu tinha que também conseguir me mostrar enquanto mestre aos outros que estavam lá, né? Sim, Mas sim. o mais importante disso tudo, mesmo a questão de um mestre, né? É que enquanto professor você tem que mostrar que você consegue, você se autossupera. E quanto mestre, você tem que mostrar que tudo isso não importa se você não tem o simples entender o outro, né? Que você não precisa provar mais nada para ninguém. Você já é o que é, né? Então, acho que a mestria está muito ligado a isso, né? Também. A questão da mestria, né? O senhor fala de ser um mestre. Uhum. Questão de mestre. Ah, sim. Mestre Renato, cantar, o senhor canta? Ou o senhor toca algum desses seus instrumentos? Eu, na verdade, aprendi tudo com música. A minha avó, quando ela nos educava, ela cantava de músicas desde de sertanejas, tudo que era tipo de música, né? Gauchesca, tudo mais, né? Para explicar o momento de cada coisa, né? E a minha música, a minha vida sempre foi música. Meu pai, quando estava construindo a casa, ele cantava, né? Então a música sempre foi muito viva dentro da minha vida, né? E qual música que o senhor tem na memória, assim, que até hoje o senhor se vê cantando, o senhor ouve, está na sua memória? Aí eu sou muito da tradição do samba, mas do samba de umbigada, né? Hoje vem muito músicas de samba de roda, né? Então, posso ouvir uma música de samba de umbigá? Pode, uma da minha avó, tá? Que na verdade eu acho que é isso, porque na verdade o que a gente tem como música de raiz, né? Ela tem que explicar um momento, uma época. Então, mesmo que esse momento seja hoje, né? Sim, Mas sim. tem que estar explicando isso, ela tem que ter um sentido. Dona Cisa, pra que areia? Pra arear panela de ferro. Dona Cisa, pra que areia? Pra arear panela de ferro. Nunca vi tanta areia quando eu cheguei no mar. E foi lá em Dom Pedrito que aprendi a arear. O tijolo era moído lá no fundo do terreiro. Eu e um pano com areia pra arear panela de ferro. Eu e um pano com areia pra arear panela de ferro. Eu e um pano com areia pra arear panela de ferro. Vim lá da roça, era eu mais 5 irmãos. Alugamos uma casa, tive pouca instrução. Quando eu cheguei na cidade, perguntava, eu respondia: Dona Cida, pra que areia? Pra arear panela de ferro. Dona Cida, pra que areia? Pra arear panela de ferro. Por que eu falei isso no começo? Porque, na verdade, quando a gente quer interpretar o passado, a gente começa a interpretar o passado a partir do presente, né? Mas se você não vê todo o contexto na sua volta do passado, a gente não consegue realmente fazer essa interpretação correta. Com certeza. Porque a minha avó dizia o seguinte, porque eu achava que a areia, que qualquer areia dava para lavar a panela. Ela disse que não, que a areia que ela usava para lavar a panela era a areia do tijolo que ela moía no fundo do pátio da casa dela. Daí ela enrolava num paninho com areia, um paninho, e passava na panela até a panela alumiar. A areia que ela pegava no rio era para lavar as roupas, que eram tecido grosso, né? Então era diferente, né? Então às vezes a gente faz esses equívocos, né? Para tentar interpretar o passado. E se a gente não consegue interpretar tudo na sua volta, é mais complicado. Porque hoje mesmo, eu entendo, mesmo a questão da música, o samba e tudo mais, né? A gente tem 3 formas de ver, né? O samba, que é tradição.
O samba que ele passa essa mensagem, né? Aquela coisa viva, né? O samba que é cultural. O samba que tem essa ligação, mas você passa para o outro. E o samba que é comercial. Aquele samba que não precisa de nada disso. Ele precisa vender e manter vivo. Os três são importantes, porque a comercialização mantém a cultura e a cultura mantém a tradição. Mas a gente tem que entender que são coisas diferentes. A tradição, ela está ligada a um grupo, né? E não a todo mundo, né? Como a gente muitas vezes tenta pensar em fazer, né? Porque, por exemplo, para mim, né? Tanto faz eu aprender tambor e ser da religião, tem uma importância grande. Mas eu aprender a tocar tambor para ir tocar lá para um grupo de alemão, que importância tem para eles? Nenhuma. Eu entendi. O senhor sabe que agora o senhor falando, Renato, da questão do arear panela, hoje mesmo ainda passou por mim uma situação de arear com tijolo. Né? E eu ouvi assim, ao pé da orelha, a conversa de uma senhora explicando: não, temos que arear, no meu tempo se areava era com tijolo. Aí alguém que não entendeu perguntou: mas como com tijolo? Alguma coisa quase semelhante assim. E eu fiquei a escutar, né? E realmente, né, a areia, o cimento, a própria cinza também tirava, né, essas fuligens. Que coisa interessante, né? Eu acho que algumas coisas já estão se programado no universo para se ouvir. Mestre, suas obras de arte, essa aqui é ao meu lado esquerdo. Esse é o Inhã. Esse é... Eu posso levantar para mostrar? Claro, claro. Eu digo essa estátua aqui, mestre. Esse, na verdade, é o Xangô, né? Sim. Que como os tamborinhos especial para mim, ele não tem que ficar diretamente no chão, e especial o Inhã, que tem que estar sempre no ar. O tambor Inhã é um tambor que ele veio do céu, ele não pode ficar no chão nunca, né? Então, é uma peça que eu uso para colocar os tambores em cima, colocar aqui em cima na pica, né? Mas a representação é do Xangô. Por que o Xangô? Porque o Xangô é o guardião, né? E essa representação aqui seria tipo uma gamela, né? Que também é do Xangô, né? Tem outras obras, que daí é uma imagem do Xangô, né? E tem a do Bará, que ainda que eles estão fazendo, né? Estão terminando, né? E na verdade a pessoa disse que isso aqui é do Bará Lanã, né? De Baralanã. Olha, tem o espelho de Oxum aqui. Tem o espelho de Oxum aqui, que ele também está vindo. Falta acabar fazer um último desenho, mas é um espelho de Oxum. Em frente verso. Que maravilha! E tem o falo. Ali na frente, aquele ali seria um caçador, ou der? Esse é o Exu. Não, esse aqui é o Exu. Esse aí que eu peguei aqui é o Exu. Mas esse aqui na frente seria, na verdade, um deixo muito para a pessoa que vai curtir a arte escolher a ideia que ela tem, né? Mas sim, eu daria ela em especial como algum. Até por causa da cobra aqui, né? Tudo na mão. Ah, eu não vi, eu não observei a cobra. Mas se a pessoa quiser dar para outro orixá, né? Fica à vontade, não é? Fica à vontade, né? Essa pequena espada daria para a mãe Ançã, né? Esse também seria uma coisa que seria do Bará, né? E tem esse que tem dois que eu trouxe que não estão ainda acabados. Que seria esse do Xangô, que falta botar 2 machados do lado, né? 2 machados do lado. E vai 2 mãos enormes na frente, que ficam assim estendidas, e cada mão ela carrega um inhã, um tambor inhã. Olha que interessante. Mestre, e essas madeiras, o senhor busca aonde? Vem da onde? Eu busco ela num sítio lá em Morro Reuter, né? Mas tem que entrar no mato, pedir licença para entrar no mato, pedir toda a autorização aos guardiões da mata, né? Para poder fazer qualquer peça dessa. Morro Reuter. Morro Reuter. Olha que interessante. E são árvores de que essas aí? Esta e os tambores são feitos de cedrinho. Né? Cedrinho. Como eu falei, esses tambores são todos feitos em tronco. E esse especial, o Ilu, ele é feito, ele tem na sua volta toda, tem as ferramentas de todos os orixás, de Bará a Oxalá. Né? Olha que lindo, é muito lindo. Ferramentas dos orixás. Sim.
E assim como esse em especial tem o Xangô, né? O Xangô, na sua volta toda, né? E a ferramenta que caiu ali também é um que eu trouxe mais para mostrar, mas ele está no início. Mostre para nós, por favor. Que é do Ubará também que eu estou fazendo, né? Mas eu estou começando a fazer, né? Olha, como é que o senhor chama essa peça de bará? Olha, eu na verdade eu tenho uma dúvida se eu chamo ele de Oxó, né? Ou se seria só esse Oxó, né? Ubará, né? Então ainda tenho uma certa dúvida, né? Mas também esse em especial é dado para o Orixá Bará. O Orixá Bará, né? O Orixá Bará. Aqui, lá no Canal Exu, né? Sim. Aqui são poucas as casas que usam essas ferramentas para o Orixá dançar, né? Algumas muitas casas usam ainda, né? Lá mais para o norte usa essas ferramentas do Orixá que dançam com elas. Mestre, a cantiga da licença no mato, quando se entra, para qual divindade o senhor sauda? Pede a licença? Olha, eu já saí de casa falando com o Bará, né? Fazendo Sim. os caminhos para poder entrar, né? Depois eu falo lá com o Sanha, com todos os orixás, eu vou pedindo para todos eles, né? Porque na verdade o tambor ele não é, atualmente, algumas coisas que se perdeu. As casas utilizavam muito a pele do cabrito, que era das obrigações, né? Hoje as pessoas compram a pele de boi no mercado público. Como eu não faço tambor somente para a religião, hoje as pessoas que mais vão buscar tambor não são da religião, eu também sou uma das pessoas que usa muita pele do mercado público. Mas muitas das casas que querem fazer seu tambor até perguntam se elas não querem usar da sua própria casa a pele, né? De uma obrigação para botar no tambor. Mas isso fica também ao critério de cada um. De cada um. E uma cantiga, mestre, assim, que o senhor cante, que o senhor está dentro do mato, que o senhor se transporta lá para dentro lá. Eu acho que essa é a música que eu mais uso, eu acho que é do meu pai mesmo, né? Que é do Xangô, né? Que é do Xangô Avantura. Lupe-o, Maio, Lupe-o, Maio, Lupe-o, Maio, Adeuá, Pavoia, Xangô, Maio, Lupe-o, Maio, são as que eu mais uso, né? Sim, Mas sim. eu uso também dos orixás todos, mas essa que eu uso o tempo todo, porque eu estou fazendo o tambor, né? Eu chego a usar tanto, mesmo quando eu estou fazendo os anéis, e agora, antigamente esses anéis também eram feitos de couro, né? O tambor era todo costurado, né? Mas mesmo quando eu estou fazendo os anéis de ferro, que seria do Ogum, eu me vejo muito cantando essa cantiga do Xangô, né? Que maravilha! Isso para mim está sendo maravilhoso saber, e essas obras são maravilhosas. Elas estão à venda? Elas estão à venda, sim. Até, Bastião, eu gostaria de fazer um convite para as pessoas todas, né? Sim, sim. Sexta-feira, nós estaremos fazendo um evento no Vila Flores, né? A partir das 18 horas, que vai ter muitas dessas peças lá, né? Que é o nosso São Brechó. Né? Então, estão todos convidados. Como é o nome? São Brechó. São Brechó. Vila Flores fica onde? Fica na Farrapos, fica próximo à Praça Florida. Segunda parada da Farrapos de quem vem do centro. Né? Olha aí, meus amiguinhos, vamos lá, é sexta-feira, é feriadão, para quem estiver pela cidade, pelo entorno aí, vamos lá prestigiar, ver pessoalmente essas obras, tem cantigas de roda, tem samba, tem degustação. Vai ter tudo, pode não ter ônibus, pode até não ter combustível, mas o nosso evento vai lá, porque a gente ainda é resistência, né? E sim, tenta manter viva as nossas isso é com coisas. certeza, isso é muita certeza. Mestre Renato, o senhor falou no início que o senhor e o seu irmão, né, a irmã dos senhores faziam uma gemada, né, para servir para vocês, que vocês comiam. Deixa para nós assim uma receita boa que o senhor lembra, assim, que deixasse para nós negros mais resistentes ainda.
Tem uma receita que eu vi minha esposa fazendo outro dia que me lembra muito disso. Que a minha avó, quando ela batia a clara de ovo, né? Sim. Ela ficava na janela olhando as nuvens, né? E lembrando do Pai Oxalá, né? Então, comer uma clara de ovo com açúcar, eu acho que é uma receita maravilhosa, né? Mas, como eu fui criado também onde tinha galinha, tinha tudo, a gente fazia, também fazia a própria gemada, tinha muito abacate, muita fruta, né? Então, das receitas que eu mais gosto de lembrar é essa, porque me lembra muito do Pai Oxalá. Me deu vontade de comer uma gemada. Como é que se faz mesmo? Eu não lembro mais. A gemada, você põe numa xícara a gema do ovo, né? Põe um pouquinho de açúcar e bate bastante, né? Bate com garfo, né? Bastante até ela ficar cremosa e gostosa de se comer, né? Olha que maravilha. Eu vou fazer isso hoje para me comer. E diz que é maravilhoso. Mestre Renato, eu lhe agradeço por essa oportunidade de dividir comigo esse momento aqui, os mestres dos tambores, muito conhecimento passou por aqui. E todos podem curtir, todos podem mandar perguntas que mestre Renato vai responder. Vai ficar marcado ali conosco ali, para a gente ir vir mais vezes aqui, mestre. Sim. Uma mensagem, mestre, para o nosso povo todo aí, dos mestres dos tambores. Na verdade, eu acho que a maior mensagem é a gente conseguir relembrar como era o passado, né? Por esse momento de crise, a gente está falando na questão de não ter combustível e tudo mais, né? Mas eu me lembro que antigamente eu também caminhava 1h30 para ir até o emprego, né? Para mim fazer a tradição, e estava com um atabaque nas costas, né? O cobrador nem olhava para nós de cara feia. Então, muitas vezes eu caminhava para ir da minha casa até a Redenção mais 1h30. E assim foi de quem queria manter vivo as coisas, né? A minha mensagem bem especial para esse momento que tá aí, os combustíveis estão aí, faltando, as pessoas estão reivindicando tanta coisa, mas eu gostaria realmente que as pessoas pensassem qual é a melhor forma de lutar contra isso. Se não é, então realmente a gasolina vai subir, que suba. Nós vamos andar de bicicleta, vamos andar a pé, vamos dar carona, mas vamos manter vivo o que a gente acredita e mostrar para esse governo que a gente pode fazer essa mudança a partir de nós mesmos, né? E manter vivo. Ser negro é fácil, basta ter a cor da pele. Mas agora, se manter enquanto negro, é um trabalho eterno, sabe? De te manter vivo todas as nossas coisas, né? E apostar nisso. Olha só, gente, é de pensar muito, muito as palavras que mestre Renato disse aqui agora. Eu mesmo vou rever e vou pensar mais algumas coisas, mestre, porque realmente aí fora está uma coisa assim muito maluca que me deixa cada vez mais perplexo e às vezes até com medo. E tem que ter ação, tem que ter ação, tem que ter fatos, não só ficar atrás das coisas escondidos, né, falando, dizendo e na verdade não tendo ação. Bora lá, meu povo! Grande abraço para todos aí, até a próxima semana com outro convidada especial por esse dia de hoje. Somos Resistência, estamos aí e vamos resistir. Todo mundo cantando, inclusive o senhor mestre. Lá, 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 lê, 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 sou negro bastião, vim aqui te conhecer. Lá, 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 lê, 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 sou negro bastião, vim aqui te conhecer. Oxalá, Oxum, deu vida ao negro bastião, nasceu esse menino para todos encantar. Lá, 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 lê, 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 sou negro bastião, vim aqui te conhecer. Minha vida é o saber, minha história é milenar, trazendo minha cultura da magia ao congá. Lá, 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 lê, 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 sou negro bastião, vim aqui te conhecer. Salve o povo da minha terra! Até a semana que vem, meus amiguinhos! Até!